Pai do Senhor, irmãos. Tudo bem com você, irmão? Amém? Ei, amém, miserável. Tudo bem com você, irmão? Faz um favor para mim. Pergunta para 3 pessoas, mas não pergunta para sua esposa não, porque de repente ela vai ter que mentir. Pergunta para 3 irmãos aí, vai tudo bem com você, irmão? Pergunta para 3 irmãos, tudo bem com você? Tudo bem? Tá tudo bem com você? Tudo bem? Eu acredito que sim, mas quem acredita que pode melhorar, levanta a mão e dá o melhor glória para Deus dessa noite aí, irmãos. Glória a Jesus. É um prazer muito grande estar com os irmãos aqui, muito grande mesmo estar com os irmãos, estar com o pastor Luiz, sua esposa, sua filha, vocês aqui. É uma grata satisfação nós estarmos aqui. Como o pastor disse, ele me convidou para estar com vocês no domingo, mas a gente estava com retiro de casais, então não tinha condição, não dava tempo hábil o retiro era fora daqui, era em Araruama, não dava tempo de fazer as 2 coisas juntos. Mas aí o pastor me convidou para estar com vocês aqui hoje. Tem culto lá, rolando lá agora na plenitude, e a gente está aqui, como o pastor Luiz diz, a gente está tudo no mesmo lugar, nós estamos servindo ao mesmo Senhor, amém, irmãos? Glória a Jesus. E eu fiquei pensando o que eu ia falar para vocês para abrir a mensagem, né? Na verdade, irmãos, eu já preguei nas 5 regiões do país. Já preguei no norte, em alguns estados do norte, já preguei em alguns estados do nordeste, já preguei em um do centro-oeste, alguns, acho que todos aqui do sudeste, já preguei alguns no sul. Mas vou dizer para tu, Vaso, é uma das igrejas mais bonitas que eu já fui na minha vida, Vaso. E vou poder dizer que é na minha cidade, não é não? Maluco, aplauda Jesus aí. Agora, quando eu for pregar lá no lugar lá que o pessoal fala que eu moro na roça, eu falo assim: vocês têm que ir lá ver a igreja que tem lá, meu filho. A de vocês é de capital, mas nem é assim não. Então, um prazer estarmos aqui. Parabéns aos irmãos, parabéns aos irmãos, parabéns. A Deus seja a honra e a Deus seja a glória. Amém? Eu pensei numa palavra para poder compartilhar com os irmãos, longe de mim aqui a pretensão de ensinar os irmãos, até porque o pastor Luiz é conhecido no nosso meio, entre nós pastores, como um grande pregador, um grande ensinador. E aqui tem passado aqui vamos dizer assim, alguns dos melhores pregadores desse país tem passado por aqui. Para mim agora, ultimamente agora, passou 2 que para mim hoje, na atualidade, para mim é o melhor pregador do Brasil, é Renan de Mello. E parece que ele estava bem afônico no dia, né? Eu falei com ele estava com um problema sério nas cordas vocais, mas ele, cara de palavra, ele manteve. Só para você ter uma ideia, ele cancelou a agenda 30 dias direto e não pode mais falar durante 30 dias, por causa que rachou a corda vocal no meio, rasgou no meio. Mas ele fez questão de estar com vocês aqui e eu fico feliz por isso. Abra sua Bíblia, por favor. Êxodo capítulo 1, versículos número 11. Êxodo capítulo 1, versículo 11. E à medida que você achar, você diga amém, por favor. Êxodo capítulo de número 11. Não é difícil achar, segundo livro da Bíblia. Quantos acharam? Digam amém, irmãos. Faça questão de manusear sua Bíblia, seja ela em aplicativo, seja ela de papel, mas faça questão de abrir a sua Bíblia e vamos ler a palavra do Senhor, alguns versículos que diz assim: E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó a cidade de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, que os serviam com dureza. Amém. Eu já li todo o texto, agora vamos para o versículo de número 8, verso de número 8. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Vamos repetir depois da vírgula esse pedacinho no final, 3, 4, que não conhecera a José. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer
pelo nobre privilégio, Senhor Deus, que é estar diante do teu nobre povo para pregar a tua palavra. A minha oração singela, sincera nessa noite, Senhor, usa teu fraco vaso para falar com o teu nobre povo, Pai, em nome de Jesus, e você diga amém. Irmãos, eu quero conversar com vocês hoje sobre o matador de memórias. O nome da mensagem, o título da mensagem é o matador de memórias. Se você não lembrar do matador, você vai lembrar de memórias. Quero falar com vocês sobre memórias. É algo que Deus me incomodou há algum tempo atrás, e aonde eu tenho o privilégio de poder ir, eu sempre quero tratar desse assunto. Porque eu acredito que um dos problemas maiores que acontece no meio evangélico hoje é o problema da memória. Porque a memória falha, ela gera um estrago na vida das pessoas. Uma boa memória, ela evita que a gente tenha muito problema e que a gente faça um monte de besteira. Uma boa memória, a gente vai ver a respeito disso aqui mais à frente, ok? A introdução desse texto, o contexto histórico dessa passagem aqui, o contexto histórico aqui vai mostrar para a gente que José chega no Egito, e ele vai salvar o Egito através da orientação de Deus, que Deus deu o sonho a Faraó. José interpreta o sonho e José vai dar a orientação para que o Egito fosse salvo. E na verdade o Egito tornou-se o que ele se tornou, foi por causa de José. Na verdade, irmãos, se a gente for analisar o texto sagrado no livro de Gênesis, você vai ver que Deus deu a interpretação do sonho. Mas a estratégia para vencer o problema do sonho foi José que deu a Faraó. E eu vou entender, irmãos, isso que sucesso na vida do crente vai ter bênção, vai ver o favor de Deus e a minha capacitação em administrar aquilo que Deus nos dá. Nem sempre Deus vai te revelar tudo o que você tem que fazer, porque o Espírito do Senhor está sobre você. A Bíblia fala que nós temos o Espírito do Santo, o Santo aqui é Jesus, e Deus nos capacita para fazer coisas grandes, amém, irmãos? E aí, irmãos, José salva aquele pessoal, e não apenas salva da fome, mas a Bíblia diz que José compra todo o Egito para Faraó, todo o Egito, desde as terras, os animais, até as pessoas. O Egito tornou-se uma potência por causa de José. E aí, irmãos, você vai observar que Jacó vive no Egito cerca de 17 anos. Depois da morte de Jacó, José vai viver um período, e aquele povo que está ali, ele está na bênção, eles estão morando na terra de Gósen, e depois da morte de José, a Bíblia diz que vai ter um problema. Depois que José morre, a Bíblia vai chegar e vai dizer uma coisa assim: veio um outro faraó, um outro rei, que não conhecia a José. E diz a Bíblia que fez amargar Israel sob uma servidão duríssima, 430 anos de cativeiro. E aí você vai observar na Bíblia, na palavra de Deus, que diz assim, que eles construíram a cidade de tesouro, Pitom e Ramsés. Aqui vai apenas uma dica para o senhor: se você quiser se aprofundar sobre esse assunto em questões arqueológicas e comprovação, veja um documentário da Netflix, Evidências do Êxodo, que é o maior tratado sobre arqueologia, que comprova a estada de Israel dentro do Egito. E lá eles vão e constroem a cidade de tesouro. Você imagina, se a gente fica encantado com a beleza disso aqui, dessa igreja linda, você imagina no Egito, o que era. E aquele povo fez o Egito prosperar. Mas a minha pergunta, quando a gente lê esse texto, que diz assim: eles construíram as cidades de tesouro, mas eles amargaram. Veja só, eles prosperaram o Egito, mas eles faliram. Eles fizeram o Egito crescer, mas a vida deles foi dura. E eu fiquei pensando, por que será que as coisas acontecem na vida de muitos crentes dessa maneira? Tem muito crente que ele é gerador de riqueza para os outros. Ele gera riqueza para o banco, ele gera riqueza para a empresa onde ele está, mas ele mesmo não usufrui daquilo que ele gera. Muita gente abençoa a vida de outras pessoas, mas ele mesmo não é alcançado pela bênção que ele ministra sobre alguém.
eu não quero apenas dar o pão para alguém, eu quero dar o pão para alguém e eu quero comer do pão que eu também dou. Ou seja, eu não posso me tornar apenas espectador do que Deus faz. Entenda bem uma coisa, um verdadeiro homem de Deus tem que ter dois tipos de testemunho. Ele tem que ter o testemunho do que Deus faz na vida dos outros através dele, e ele tem que ter o testemunho do que Deus faz na sua própria vida. E você vai ver que esse fato narrado na Bíblia é contraproducente ao que diz a palavra. Porque em Jeremias está descrito que orai para a cidade, olha, no cativeiro, orai pela cidade que eu vou fazer vocês transportados. Tendo paz na cidade, vocês têm paz. Prosperando a cidade, vocês vão prosperar. Então Deus deseja que quando eu chego no lugar, eu abençoo aquele lugar, porque aquele lugar vai trazer bênção sobre a minha vida. Mas a minha pergunta para você que ministra aqui: a sua casa desfruta de tudo aquilo que você tem gerado? Você tem vivido essa bênção plena sobre a sua vida? E aí eu fiquei perguntando, mas por que um povo que prospera alguém, ele mesmo é um povo cativo? E aqui eu começo a pregar. E aí, irmãos, não foi estudando ali ou aqui. Existem mensagens que é fruto de estudo, seu pastor pode explicar melhor do que eu isso aí. Existem mensagens que são fruto de estudo. Você estuda, você pesquisa e você prega. Nada contra. Mas existem mensagens que é Deus que fala ao seu coração para falar ao povo do Senhor. E o Senhor, porque, irmãos, eu sou meio enjoado com algumas coisas. Se Deus não falar comigo, eu vou ficar quieto. Se Deus falar comigo, eu vou morrer dizendo: Deus falou comigo. E Deus me falou aqui. Por que Israel empobreceu? Porque se levantou um faraó que não conheceu a José. A minha pergunta para você: você acredita mesmo que um camarada chamado Safenate Paneia, o Salvador, o cara que salva o Egito da fome, o cara que compra todo o Egito para Faraó, ele realmente não era conhecido? Se a gente estuda um pouquinho a história egípcia, não existe civilização na história da humanidade que tenha maior capacidade de preencher e de imprimir a história como os egípcios. Você vai ver que os hieroglifos, aquelas coisas que se pintam nas paredes, os obeliscos, você vai ver que hoje, até hoje se descobre coisas dos egípcios que viveram 3.000, 4.000 anos antes de Cristo. Como é que você, dentro da arqueologia, não acha vestígio da existência de José dentro do Egito? José está dentro do Egito, biblicamente falando. Arqueologicamente falando, só houve um achado, uma moeda cunhada com o dizer Safenate Paneia. Aí eu fiquei assim, por que um camarada como esse aqui não foi lembrado? Porque havia uma prática antiga. O povo antigo, eles faziam uma coisa: se eles não gostassem de alguém, eles apagavam a memória dessa pessoa. Vocês sabem que existiu uma mulher que foi Faraó? Faraó não é nome, é um cargo. Quando essa mulher assumiu, ela era filha de um faraó. Depois que ela sofre uma rebelião, nos obeliscos, nos hieroglifos, foi riscado de preto tudo o nome, aonde estava escrito o nome dela, para apagar o quê? A memória dessa mulher. Aqueles que viram o filme 300, tem muita igreja que adora fazer banner de campanha com os 300, os guerreiros. Lembra de uma passagem que quando o Xerxes pede para Leônidas se curvar diante dele, e Leônidas se recusa? Qual é a palavra de Xerxes? Eu vou apagar o seu nome da memória, cortarei toda a língua do escriba, rasgarei todo o pergaminho que estiver escrito o seu nome, para que o seu feito não seja lembrado. Então é uma prática, preste atenção nisso, é uma prática apagar a memória dos adversários. E aqui, irmãos, é uma coisa importantíssima: o adversário deseja apagar a memória do trabalho que você fez para Deus e para algumas pessoas. Vamos lá, vamos cavar um pouquinho mais.
Deus se utiliza da prática para avivar a memória das pessoas. Por que isso? Não existe a condição de você apagar memória, mas você suplanta a memória, ou seja, sobreposição de memória. Vou te mostrar aqui um experimento e você vai ver rapidinho aqui. Estou indo para 48, papai tem 78. Então alguém aqui que tenha pai, coroa, 60 anos, alguém tem aí, pai e mãe vivo ainda, 60 anos e tal. Pensa numa coisa, pensa num episódio que você teve, quando você é criança, que seu pai ou sua mãe estão envolvidos. Uma coça que ele te deu, um momento alegre de Natal, qualquer evento lá. Pensa lá. Pensou? Um cascudo que ele te deu, alguma coisa que marcou você? Está lembrando aí agora? Vocês na praia, vocês na piscina, vocês no campo, vocês comendo, alguma coisa que marcou você? Está lembrado? Quando você era criança, você era pequenininho. Agora veja na sua memória, qual é a imagem do seu pai ou da sua mãe que você está vendo? Você não está vendo eles, jovens, você está lembrando do ocorrido no passado com a imagem dele do presente. Porque a sua memória suplanta a imagem antiga. Ela lembra do episódio, mas ela joga a imagem atual sobre a memória. Ou seja, se você não trabalhar determinadas coisas, a sua memória, ela vai sumindo. Não é assim que acontece em muitas pessoas em Niterói? Que parece que é esquecido aquilo que foi feito para elas? Ou você nunca sofreu com isso, que você tenha feito alguma coisa para alguém e passou-se os anos, parece que aquela pessoa não se lembra mais das coisas que você fez para ela? Deus sabe disso. Deus sabia tanto disso que Israel ia se esquecer, que Deus instituiu a Páscoa. O que é a Páscoa? Nada mais, nada menos é do que um gatilho de memória. Deus diz: vocês vão comer carneiro ou um cordeiro assado com ervas amargas e pão sem fermento. Para quê? Para lembrar do sofrimento, para vocês lembrarem que foi com sangue no umbral que o anjo não visitou vocês para matar, que a erva amarga lembra do sofrimento, que o pão sem fermento é para quê? É para lembrar que vocês saíram correndo do Egito. Deus fez isso toda vez, uma vez por ano, por décadas, centenas de anos, e até milhares de anos, vocês vão sempre fazer isso. Dia 14 para 15 de abril, sempre vocês vão celebrar a Páscoa. Páscoa é memória. O próprio Jesus, sabendo disso, ele fez uma nova aliança e disse: vocês agora não tomam mais a Páscoa, mas vocês celebram a ceia. E ele disse: façais isso em memória. Por que ele fez em memória? Por que quando você pega o pão e pega o vinho, ele falou assim: faça isso em memória? Por que o pastor, quando está no púlpito da igreja para celebrar a Santa Ceia, alguns ainda têm essa prática, como eu, de rasgar o pão diante do povo? Para lembrar ao povo que a carne de Jesus foi rasgada. Quando nós pegamos o pão e colocamos na boca e trituramos o pão nos dentes, é para lembrar-nos que a carne de Jesus foi triturada pelo chicote, foi rasgada por causa das varadas, foi vazada por causa da lança. E quando nós tomamos o suco de uva, é para lembrar o quê? Sangue derramado, para lembrar. Repita comigo: para. Vamos lá, irmãos, a gente vai afundar mais um bocadinho. Para lembrar. Por quê? Porque a memória é uma bênção. Um dos castigos de Deus que está no livro de Salmos é: eu apagarei a memória dos teus adversários. Preste atenção no que eu vou te dizer. A coisa que teu inimigo mais deseja na sua vida é a sua memória. Ele pode não estar presente na sua vida, mas ele arruma um meio de ativar a sua memória para que ele esteja na sua vida através da memória. Mas Deus não vai dar este gosto para o diabo. Pode acreditar no que eu estou dizendo para você. Deus não dará esse gosto a Satanás. Vai chegar uma época, quando Deus fizer toda a recriação, Deus apagará. E eu quero dizer para você, meu irmão, receba uma palavra, porque o ano de 2019 está chegando aí. Aleluia. Deus vai trazer um período de tanta bênção, de tanta vitória sobre a sua vida, que esse período de dor vai ser esquecido da sua memória, irmão.
Agora entenda uma coisa, fala aqui Jeová. O povo de Israel sabia, e Deus tinha ordenado para eles, que nós contaremos de gerações a gerações os feitos que o Senhor tem nos dado. Vamos contar de gerações a gerações. E eu quero falar para você aqui, por que uma boa memória é importante na vida do indivíduo? Número um, por que a memória é importante? Uma boa memória impede que você seja ingrato. Para aqueles que gostam de anotar, a ingratidão tem seu nascedouro numa memória doente. Porque é impossível aquele que tem boa memória, ele não ser grato. Porque aquele que tem boa memória, ele se lembra da mão que estendeu para ele no tempo da adversidade, que o ajudou a chegar aonde ele está. É por isso que eu não aceito, sob hipótese alguma, determinados posicionamentos que alguns homens têm. Irmão, que as irmãs não nos ouçam, mas vou falar uma coisa para tu, vaso. O cara pode ser um Zé Ruela, mas se ele casar com a mulher boa levanta ele. Você pode ter certeza. Uma mulher boa levanta o indivíduo. Uma mulher boa, irmão, mulher trabalha em casa, trabalha fora. Depois que ela volta, ela continua trabalhando, ela vem para a igreja. Irmão, mulher tem uma capacidade que o homem não tem. Mulher está com a criança no colo, com o telefone aqui, mexendo a comida. Se o marido fala uma coisa errada, ela fala assim, está errado. Ela consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Rapaz, que negócio maneiro, hein, Vaz? Rapaz. Entendeu? Agora vai lá. O cara não tinha nada. Era um zero à esquerda. A mulher ajudou o camarada a crescer. Depois que o cara cresce, parece que a memória apaga. E o cara quer largar essa mulher para arrumar uma com a metade da idade. Falta de memória? Se a gente trazer isso para dentro do campo de igreja, você sabe, irmãos, que existem dois tipos de unção na Bíblia: a unção de rei e a unção de sacerdote. A unção de rei enriquece. A unção de sacerdote habilita para o enriquecimento. Dificilmente você vai ver um pastor com unção de rei, ele tem unção de sacerdote. Mas deixa eu te falar uma coisa, vaso: quem habilita o cara para prosperar é a unção de sacerdote que está sobre a vida dele. Como é que a pessoa pode se esquecer da maneira como ela se chegou na igreja? Como é que pode se esquecer da maneira como ela entrou pelas portas de uma igreja? Acabada. Tem gente, irmão, que nem cabelo no nariz tinha no dia que chegou na igreja. Estava destruído, estava acabado. A palavra que saiu da boca do profeta mudou a vida do cara. O cara foi, meu filho, abraçado, beijado, ele foi tratado. Mas como é que esse camarada, depois que ele está bem, parece que um vírus entra na mente do cara e ele se esquece? A boa memória não impede, vai impedir de você se tornar uma pessoa ingrata. A gente tem que aprender, irmãos, a agradecer. De vez em quando, vou repetir, de vez em quando, você precisa, eu preciso, nós precisamos ir àquelas pessoas que já nos abençoaram e lembrar através da bênção, através do presente: rapaz, você muito me abençoou. Hoje é engraçado a gente ver o pastor Silas Malafaia hoje, na condição onde ele está, mas há uns anos atrás, quem marcava audiência com quem era o pastor Silas, que marcava audiência com o meu falecido pastor. Porque quando ele começou o trabalho dele, o programa de televisão, o pastor Josué era presidente da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. E quem conseguia patrocínio para o pastor Silas era o pastor Josué. Então tinha dia que o pastor Silas chegava lá: eu quero falar com o Josué. Silas, hoje eu não posso falar com você. O negócio é que a vida... O pastor abençoou muito ele. Porém, eu nunca vi na minha vida alguém mais grato do que aquele cara. Metade da casa que o pastor Josué vive hoje, ou vivia antes de morrer, foi dada por ele. Virava e mexia, ele abençoava. Você sabe por que de quê? A boa memória me impede de ser ingrato.
Tu tem sido grato, meu irmão? Você tem sido grato às pessoas que Deus tem abençoado e que Deus tem usado para abençoar você? Pergunta para um irmão aí do seu lado, diga assim, você está sendo grato, meu filho, você está sendo grato. Segunda coisa, meu filho, que a boa memória faz, e a gente vai caminhar aí, irmãos, mais um pouquinho. Segunda coisa que a boa memória faz, ela nos impede de nos tornarmos soberbos. A boa memória não deixa você ser soberbo, porque você se lembra do buraco da onde Jesus tirou você. Não é verdade, irmãos? Pastor Clésio pregou aqui, não pregou aqui esses dias agora, Pastor Clésio? Que era gordão e agora está magrinho. Tem uma mensagem que ele pregou no Fogo para o Brasil, a primeira vez que ele pregou, ele disse que quando ele ia para a igreja, ele ia com uma carroça, que ele morava lá em Japeri, e o nome da carroça era Pipoca. Então ele botava o pessoal na carroça e ia para a igreja. Depois o negócio melhorou, ele comprou um carrinho, uma Fiat Uno, um troço daquele lá. Mas de vez em quando a Fiat Uno dava um problema, e ele queria reclamar da Fiat Uno. E toda vez que ele ia reclamar da Fiat Uno, Deus falava para ele assim, lembra da pipoca. Lembra da pipoca. Antes de você reclamar de alguma coisa que você não tem, se alegre por aquilo que Deus já entregou na sua mão, vaso. Lembra de onde Jesus tirou? Lembra de onde você estava? Lembra quando essa obra começou? Lembra de onde veio? Lembra do que Jesus fez? Você não fica soberbo, porque, irmãos, o segredo do ter é ter como se não tivesse. Se você tivesse coração, Deus acrescentará riquezas incontáveis sobre você. Irmão, verdade, irmão. Irmãos, um dia eu vou contar para você a história do Passat que eu tive, meu filho. Como é que o treco desmanchou. Então toda vez que eu tenho alguma coisa, hoje um carrinho melhor, eu lembro, eu olho para trás e falo assim, não posso esquecer do Passat. Da onde você veio? Da onde você veio? A boa memória impede que você se torne soberbo. Terceira coisa que a boa memória faz, a boa memória te impede de você viver com menos daquilo que Deus tem planejado para a sua vida. E olha aqui para mim que esse é um ponto chave dessa mensagem. E é por isso que eu vim pregar essa mensagem aqui hoje. E olha que eu falo muito pouco com o seu pastor. Então vou tirar o óculos aqui. Gideão estava malhando trigo aonde, irmãos? No lagar. Lagar é um buraco na pedra. Trigo precisa de espaço. O anjo chega para ele, não tem asa, não tem 50 asas, não tem auréola, não tem espada de fogo, ele está vestido normal. E o anjo chega para ele e fala assim, o Senhor é contigo, varão valoroso. Qual é a resposta de Gideão? A resposta de Gideão é, o Senhor é comigo? Olha o que está, olha onde eu estou aqui. E aí ele fala uma coisa para o anjo. O que foi feito das grandes obras que os nossos pais nos contaram que o Senhor fez no Egito? E o anjo fala assim, vai nessa tua força que tu livrarás Israel da mão dos midianitas. O que eu vejo com essa palavra aqui, vaso? Que os pais de Gideão contaram para ele uma história a respeito de Deus tão clara, tão vívida, que a realidade que ele vivia não conseguia coabitar na mesma mente. A imagem que ele tinha de Deus não conseguia casar com a realidade na qual ele estava vivendo. Ou seja, irmãos, a boa memória não me permite me coadunar com uma realidade que eu estou vivendo. Eu acredito num Deus. Eu acredito naquele Deus que operou no deserto. Eu acredito naquele Deus que operou no passado. Eu acredito naquele Deus que abre porta, porque aquele mesmo que fez lá é o mesmo que faz aqui. Vamos lá, irmãos, como é que uma memória é feita? A memória, ela pode ser feita por experiência vivida, aquilo que você viveu, então aquilo estampa na sua mente. O que você comeu, o que você bebeu. Então aquilo, você às vezes lembra de alguma coisa por causa do cheiro, por causa do gosto. Eu lembro, meu filho, eu lembro do gosto da carne assada que vovó Filhinha fazia. Ninguém faz carne assada igual vovó Filhinha fazia. Porém, existem memórias que elas não são vividas, mas elas são estampadas por causa daquilo que você ouve. E agora entenda uma coisa. Gideão aprendeu sobre Deus vivendo com Deus, nesse aspecto ali, até aquele momento? Não. Ele aprendeu sobre Deus porque seus pais contaram.
Ou seja, alguém contou uma história para ele. Eu vou perguntar para vocês aqui: quem são os contadores de história desta igreja? Quem conta a história desta igreja? Porque, irmãos, do jeito que o vento tem soprado para cá, você imagina que daqui a pouco vocês vão fazer 2 cultos aqui, ou então botar um telão lá. Então vai chegando, vai chegando, vai chegando. Aí eu pergunto a vocês: quantos de vocês começaram com o Luiz Carlos e a esposa aqui? Viu? Quem sabe a história daqui? Quem sabe do sangue derramado? Quem sabe das vezes que o banheiro foi lavado por eles? Quem sabe do sofrimento que teve quando abriu mão de trabalho? Quem conta essas histórias? Porque quem não sabe a história pensa besteira. Quem sabe a história, irmãos, cria-se gratidão no seu coração. Na verdade, fala aqui Jeová, na verdade, irmãos, toda a igreja precisa ter seus contadores de história. A nossa sociedade está hoje com esse problema que nós estamos tendo hoje, porque nós somos errados e nós hoje não contamos histórias para os nossos filhos. Meu pai adorava contar a história deles para a gente. Como é que ele se divertia? Como é que ele se divertia? Ele morava na posse. Então ele subia numa árvore. Um subia lá no topo da árvore e os irmãos pegavam o machado e cortavam a árvore. Aí a árvore ia caindo. Quando a árvore ia bater no chão, eles pulavam na capoeira e saía rolando. Ou então subia no morro, pegava um pneu de caminhão, meu tio entrava dentro do caminhão, do pneu, e rolava o pneu abaixo. Ou então pegava veneno, botava na gordura, e o urubu vinha, comia e morria envenenado, e ele saiu andando: urubu, urubu. Ele adora contar uma história, ele adora, irmão, já ouvi essa história 300 vezes, que ele gostava de rapadura, mas não tinha dinheiro. Então ele ia na venda, a vovó falava assim: vai na venda buscar farinha. E o que ele fazia? Ele ia no galinheiro, pegava um ovo, e botava no bolso, chegava lá, trocava o ovo por rapadura. E vovó começou a ver que o ovo começou a sumir do galinheiro. Mas que raio é esse de rato, esse que está comendo o ovo? E ela começou a filmar, olhar. E um dia ela pegou papai indo lá no galinheiro e pegou o ovo e colocou no bolso. Não teve. O primeiro pedaço de pau que ela viu, ela pegou e deu-lhe uma sova nele. Só que quando ela olhou o short dele começou a ficar todo vermelho. Porque quando ela olhou a madeira, tinha um prego na ponta da tábua. E ele conta isso às gargalhadas. Eu conheço a história dele. Você sabe por que eu conheço a história dele? Porque ele sentou comigo e ele contou a história dele. Quem conta a história do seu pastor? Você sabe de onde ele veio? Você sabe da noite de lágrima? Você sabe quantas das vezes eles dois choraram sozinhos lá dentro daquela igreja lá, aquele forninho que tinha ali? Aquilo ali era um forno, aquilo era um micro-ondas. Quem conta a história? Ô Jeová, vou perguntar para vocês: aonde estão as fotos do primeiro templo? Quem não conhece a história não tem memória. E um povo sem memória é povo sem futuro. Fala, Jeová, conte a história. Deus está mandando dizer isso aqui para vocês. Conte a história. Avive memórias. Fazendo uma boa memória, vai impedir que muita ingratidão se estabeleça. Quem são os contadores de história? Quem conta a história? Quem conta a história? Tu, obreiro, não estou falando do pastor ou da pastora não, estou falando tu, obreiro, você, pastor auxiliar, quem conta a história? Eu acho lindo que nos 25 anos da VEC, eu estava lá no Fogo pro Brasil, eu recebi um book desse tamanho, cor de prata, e aí eu olhei, era a história da Associação Vitória em Cristo, e para aqueles que não sabem, a terceira foto que tem lá é um culto que o pastor Silas pregou na praça de Venda das Pedras, porque na Assembleia de Deus de Venda das Pedras foi filmado o primeiro culto evangélico
gravado fora de estúdio, dentro de uma igreja, foi aqui, em Itaboraí, em Venda das Pedras. Quem conta a história? Porém, eu quero dizer uma coisa para vocês, rapidinho aqui, eu termino aqui, prometo. Veja só uma coisa, por que a memória é boa? Porque você nunca sonha com alguma coisa que não esteja na sua memória. Joel, o pastor Josué me ensinou isso. O livro de Joel mostra qual é a linguagem do Espírito. Qual é a linguagem do Espírito? Eu vejo, eu sonho, eu profetizo. Então qual é a linguagem do Espírito? Visão, sonho e profecia. Ó, visão, sonho e profecia. Qual é a linguagem do Espírito? Visão, sonho e profecia. Então eu vejo, eu sonho, eu profetizo. Nada acontece se você não profetizar. Você não consegue profetizar se você não sonhar, e você não sonha se você não vê. Salomão disse: das muitas ocupações do dia vem os sonhos da noite. Você quer ver só uma coisa? Quantos aqui gostariam de ganhar um Koenigsegger? Levante a mão, por favor. Quem gostaria de ganhar um Koenigsegger? Quem gostaria? Um menininho ali de 10 anos quer ganhar um Koenigsegger. Alguém quer ganhar um Koenigsegger? Você quer um Koenigsegger, Vaso? Aí o que ele falou? Isso aí. Você não quer ganhar um Koenigsegger, não? Sinto muito. Pastor Luiz ia fazer um sorteio aqui hoje de um Koenigsegger que ele mandou trazer da Suécia. Um carro esportivo que custa 4,5 milhões de dólares. Ó, viu? Ó, agora eu quero. Por que você não queria antes? Porque você não sabia. Agora se eu falar assim, quantos aqui gostariam de ganhar um Toyota Corolla? Por quê? Por que você quer? Porque você toma consciência. Por isso que Satanás precisa fechar a boca do profeta para que não fale em determinadas coisas, porque depois que a palavra é revelada, não tem como detê-la. Então entenda uma coisa, ô Jeová, fala aqui Jeová, qual é a função daquele que prega? Aquele que prega tem a função de tornar tão clara a verdade da Bíblia que estampa uma imagem na mente da pessoa. Você já foi no céu? Nunca. Mas você sente saudade de lá? Por que você sente falta do céu? Você viu Jesus crucificado? Você viu o Calvário? Você não viu, mas você ouvindo o seu pastor falando que existem 3 maneiras de você lidar com a cruz. Quando ele está pregando, você fecha o olho, ele fala, o que ele falou? Carregar a cruz. Pregar na cruz e morrer na cruz. A pregação gera uma. Vou repetir, a pregação gera uma imagem. Quando você tem uma imagem, você pode sonhar. Quando você sonha, você pode profetizar. Vou repetir, quando você tem uma imagem, você sonha. Quando você sonha, você profetiza. Por que Deus, Jeová, por que Deus puxou Abraão para fora da tenda? Deus disse, sai da tua tenda, Abraão. Porque o que Abraão via dentro da tenda? Solidão. Solidão, solidão, solidão. E ele diz assim, quem vai herdar a minha herança vai ser o meu servo Eliezer. Aí Deus falou assim, você não tem imagem sobre isso. Eu preciso te mostrar uma coisa para você entender o que eu vou fazer. Vem para cá. E quando ele sai da tenda, ele falou assim, olha para o céu. Olha para as estrelas, porque assim vai ser a sua descendência. E quando ele olhava para as estrelas diziam para ele, Pai Abraão, Pai Abraão, Pai Abraão, Pai Abraão, Pai Abraão, Pai Abraão, Pai Abraão. Hoje eu vejo, aqui dentro da Ebenezer de Itaboraí, o mesmo princípio de uma declaração, esse treco está ligado, Jeová está ligando para mim aqui, a mesma coisa que Macedo, eu vi Macedo, Bispo Edir Macedo fazendo uma catedral em Soweto, África do Sul. Soweto é o lugar mais pobre da África do Sul, e a igreja universal mais bonita no mundo foi construída em Soweto. Sabe disso? Que não é o templo de Salomão, é a igreja de Soweto, porque ele dizia assim, aquele povo pobre e miserável, quando entrar na igreja, eles vão ter uma noção do que é o céu.
Toda vez que você cruzar as portas daquele templo e você olhar aqui para dentro, você vai entender o que Deus deseja fazer na sua vida. Na cidade que no ano de 2000 foi dito que era a cidade mais pobre do estado do Rio de Janeiro, hoje se encontra um dos templos mais bonitos que eu já vi na minha vida. É para ficar bobo, para ficar soberbo? Não. É uma imagem que está estampado na sua mente para dizer: Deus vai fazer lá em casa, 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 Deus vai fazer lá em casa. O black news float, aí você fala assim: mas pastor, isso é materialismo. Rapaz, o que é a fé? A fé é a prova das coisas que eu não vejo. Eu não vejo fisicamente, mas eu fecho meus olhos e vejo. Lá na frente, Deus vai fazer. Bota a mão para frente e receba essa palavra. 2019 é o ano de Deus fazer coisas sobrenaturais na sua vida. Creia! Agora entenda. E eu fecho a mensagem nesse momento. Deus precisa de material seu para realizar milagre. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem milagre. Porém eu digo para o Senhor: se você não vê uma coisa, você não tem fé. Fé de verdade tem que ver alguma coisa. Eu não vejo com esses olhos, eu vejo na fé. Eu me vejo curado, eu vejo na casa, eu vejo no carro, eu vejo a igreja, eu vejo a obra, eu vejo. E aonde Satanás quase destruiu Israel? Vem rapidinho. A Bíblia diz assim: a promessa de Deus para Abraão: e eles serão cativos durante 400 anos, e na quarta geração, diga quarta geração. Repita comigo, qual a geração? Quarta geração, ó, quarta geração, guarda isso, quarta geração. Eu vou tirar eles de lá, entenda. A primeira geração entrou livre no Egito. A segunda geração nasceu no Egito, filho de pais livres. A terceira geração nasceu escrava, filho de pais livres, então tinha memória de liberdade. Mas a quarta geração nasceu escrava, filho de pais escravos. Eles não tinham mais memória de liberdade. Quando Deus falava para eles assim: eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Você sabe o que Israel comia? Pepino, cebola e alho poró. Então quando falava assim, a terra que mana leite e mel, ele falou assim: eu não sei, eu conheço pepino, cebola e alho poró. Se eles não têm imagem, não tem sonho. Se não tem sonho, não tem profecia. Se não tem profecia, não tem realização. Como é que Deus vai realizar? Vem comigo? Deus pega uma moça, uma mulher, chamada Joquebede, e no meio do decreto de Faraó, ela tem a graça de engravidar. E ela engravida. Não parece uma doideira? Não parece uma doideira? Vê só, não parece uma doideira? Ficar grávida quando o Faraó está mandando matar todos os garotos? Aí ela fica grávida. Quando ela fica grávida, o garoto nasce. E eu não sei como é que ela fez para manter Moisés calado durante 6 meses. Porque se fosse igual o meu, pelo amor de Jesus, Lucas chorava, a boca cansava, ele chorava pelo cotovelo. Quando ela não aguentou mais, ela fez um cestinho e soltou Moisés. Ó, aqui está a escravidão. Quando Moisés nasce, ele nasce na escravidão, mas ele não experimenta a escravidão, porque nos braços da mãe tem liberdade. A mãe solta ele e o cestinho vai andando. Aonde o cestinho vai parar? No lugar mais rico, na casa de Faraó, para que Moisés crescesse com a impressão de prosperidade, abundância e liberdade. Ele tinha visão. Quando Deus começou a falar com ele, ele disse assim: eu sei que isso é bom,
Eu sei que isso é bom. Ele tinha material humano para que Deus pudesse operar e realizar milagres. Uma vez, permita, seu pastor, me dar essa permissão de falar com vocês. Uma vez ele conversou comigo. A gente vai em muito congresso, para lá e para cá, para lá e para cá. E ele falou comigo que ele foi em São Paulo, numa igreja de um pastor desse aí, grandão. E ele viu lá uma igreja enorme. E nesse congresso lá ele começou a sonhar. E ele voltou comigo e falou assim: Valdo, eu sonhei lá, vaso. E eu fiquei falando com Deus. Se pode realizar aqui, pode realizar lá. Se ele ficasse lá dentro do forninho, com o que ele ia sonhar? Deus tirou ele. Vem cá que eu quero te mostrar. Olha isso. Viu, sonhou, e toda vez que ele estava conversando com alguém, ele estava querendo dizer, ele estava profetizando: vai acontecer, ó, vai acontecer. Termina essa mensagem aqui, convidando o tecladista aqui, por favor, para passar para o seu pastor. Por que você está permitindo que o diabo mate o nascedouro dos seus sonhos? Talvez você esteja vivendo o momento mais complicado da sua vida, mas a sua realidade não determina o que você crê, mas o que você crê vai determinar aquilo que você vai viver. Como, pastor? Como, pastor? Como, pastor? O senhor sabe o que eu como? Não. O senhor sabe onde eu vivo? Não. O senhor sabe a minha realidade? Não. Mas eu sei o Deus que você serve. Eu sei. E Ele me trouxe hoje aqui. Ele me trouxe aqui para dizer para você: toca aí, vaso. Você precisa voltar a sonhar. Você precisa voltar a acreditar que Deus não esqueceu de você. Às vezes, irmãos, a gente passa por tanta luta, tanta prova, tanta dor, tanta dificuldade, que às vezes é difícil a gente sonhar, porque o diabo é matador de memória, o diabo é matador de sonho. Mas o Senhor, de vez em quando, Ele pega a palavra dEle para poder avivar a minha memória e a sua memória. E aí, irmãos, eu vou fazer igual a Jeremias: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus já falou com você algum dia, irmão? Oh, glória! Por que você acha que Deus fez lá atrás e Ele não vai fazer hoje? Por que você acha? Por que você acha que o Deus que você serve mudou? Ele não mudou. Ele está querendo dizer para você: me dê um material. Me dê um material, me dê um material. Qual material, Deus? Me dê um material. Qual material? Teu sonho. O que você vê? Oh, Senhor. Oh, Senhor, eu vejo a minha casa no teu altar, Senhor. O que eu vejo? O que você vê? Eu vejo os meus filhos sendo profissionais maravilhosos. O que tu vê? Eu vejo meus filhos, aleluia, no teu altar. Não deixa que a luta mate o seu sonho. Não deixe que a ingratidão roube aquilo que Deus tem para você. Não deixe que a soberba mate as coisas que Deus tem para você. Igreja linda, conte a história. Augusto Cury falou lá na Slavec: um líder que não conta as suas dores, ele não é digno de ser acreditado. A gente conta as dores de Jesus até hoje, só que a gente não para na dor. A gente fala da dor, mas a gente diz: Ele superou tudo isso para ser vencedor. Amém, irmãos? Deus vos abençoe. Deus vos abençoe. Que a imagem seja estampada hoje na sua mente, que o Deus que não esqueceu de Israel, oh glória, que mantur que é pláceu é,
Ah, pastor, deixa eu falar só isso aqui. Toca aí, Vaz. Talvez, filho, você que está sozinho na sua casa, e é só você. Você é a pessoa que Deus quer mostrar através de você que Ele é poderoso para mudar toda a história da sua casa e da história da sua família. Uma mensagem que a gente gosta em comum muito, pastor Jorge Linhares, unção de primogenitura. A unção de primogenitura não é para mais velho. A unção de primogenitura é para aquele que tem a capacidade de sonhar. Você ainda vai sonhar? Ou você vai deixar o diabo matar a tua memória? Oh, glória. Então, meu filho, se você acredita, vamos fazer o seguinte, eles vão cantar, eu vou fazer uma pergunta, eles cantam e eu entrego para o seu pastor. Vamos fazer o seguinte, o quanto você foi abençoado nessa noite, você vai fazer assim, eu vou perguntar, você foi abençoado nessa noite? A maneira como você aplaudia Jesus, a gente vai saber o quanto que você foi abençoado nessa noite. Você foi abençoado nessa noite, Deus falou para você, aplauda Jesus da melhor maneira. Você diz que está sozinho, mas Deus diz, estou contigo. Você diz que não tem jeito, mas Deus te diz que é possível. Você diz eu não posso, você diz eu não aguento, diz meus sonhos estão perdidos, o que passou não volta mais, mas Deus está dizendo, eu ainda realizo os sonhos. Você diz eu não posso, você diz eu não aguento, diz meus sonhos estão perdidos, o que passou não volta mais, mas Deus está dizendo, eu ainda realizo os sonhos. Chorar, há tempo de sorrir, é o teu Senhor o tempo, e Ele ainda realiza sonhos. Volte a sonhar, se todo o tempo andou te fez parar, volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Volte
Senta um momentinho, irmãos, pode deixar as luzes assim mesmo. Deixa eu dizer uma coisa aqui, que eu estou desde sexta-feira para falar. Só que é tão forte, é tão profundo, que eu fico pensando como falar. Então eu estou desde sexta-feira. De sexta-feira para cá passaram 6 pregadores aqui, 6 profetas, 6 mensageiros trazendo uma mensagem de Deus. E todos os 6, eu não sei se você percebeu isso, eu percebi, de uma maneira diferente, mas falaram uma mesma coisa no que eu vou falar agora. Aí você pode dizer assim, pastor, é claro que alguém vai falar da igreja, é um templo novo, é claro, coisa nenhuma. O óbvio, ele deixa de ser óbvio quando se torna num tempo de Deus. Dá para você um exemplo. Uma vez eu vinha entrando na igreja, e quando eu pisei, o Espírito Santo falou assim, liga para o pastor fulano, e diga que eu o amo. Que revelação de outro mundo, né? Jesus ama todo mundo. Eu relutei, mas a voz era nítida. Eu peguei o telefone, disse, pastor, estava entrando na igreja aqui, não sei porquê, Deus está mandando dizer que te ama. Com a voz embargada, ele agradeceu, e eu fiquei com aquilo dentro de mim. Falei, que papel de menino que eu fiz, ligar para o pastor para dizer para ele que Deus falou, para eu dizer. Depois ele me disse por quê. Falou, pastor, tudo que eu precisava ouvir naquele momento era isso. Eu estava me sentindo tão sozinho, tão abandonado, tão esquecido, que aquela palavra veio como remédio para minha alma. O óbvio deixa de ser óbvio quando é uma palavra rema, quando é uma palavra dirigida por Deus para a tua vida. E aí pode ser a coisa mais simples. Então o que eu vou falar para você aqui é profundo, embora pareça simples. Desde sexta-feira que nós começamos aqui a inauguração até hoje, os 6 pregadores falaram a mesma coisa referente a isso aqui, referente ao que Deus está fazendo aqui por graça e bondade e misericórdia. A gente sabe disso, não vamos fazer papel de criança aqui, a gente sabe disso. Mas tudo aquilo que Deus está fazendo aqui tem um propósito, que não é a gente receber parabéns, que não é elevar o nome de uma igreja, não, é mudar a mentalidade de um povo. Deus falou isso comigo. A nossa vida só muda se a nossa mentalidade for mudada. Quando os caras foram lá vigiar a terra e trouxeram um relatório, disseram assim, olha, nós éramos aos olhos dele como gafanhoto, e aos nossos olhos como gafanhoto. E aí o que impressiona Deus, não é o que as pessoas pensam de mim, é o meu autorretrato, é como eu me vejo, porque como eu me vejo é exatamente como eu vou reagir. Se eu me vejo um gafanhoto, eu saio dali e ajo como um gafanhoto. Mas se eu olho e eu vejo um campeão, eu saio dali e vou agir como um campeão. E aí as coisas vão começar a desenrolar na minha vida. Então, irmãos, eu não vou dizer inconsciente, mas conscientemente, tudo que foi feito aqui pelo nosso ministério até hoje, Deus através da gente, tem um propósito, um só. Porque Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Ok, isso aí a gente sabe. Você pode estar aqui, a glória vai cair. Você pode estar debaixo de um telhado de amianto, e Deus vai estar ali, a glória vai se manifestar. Mas qual o motivo disso aqui? Mudar a mentalidade. Eu conheci o pastor Reginaldo, o Bob conhece também. Ele me chamou para ir em Sinop. Eu fui lá pregar em Sinop. Fiquei com vergonha de subir no altar, uma coisa fora do comum. Fui lá, no dia seguinte ele me pegou no hotel e foi me levar para conhecer a estrutura, o ministério. E ele me levou num projeto chamado Projeto Grão de Mostarda, só com criança. E quando eu entrei, ele foi me mostrando o projeto, uma coisa linda. Por onde eu passava tinha espelho, espelho para todo lado, espelho, espelho. E aquilo foi me inculcando. Ele me viu estranhando tanto espelho. Ele disse para mim assim, rindo, sabe por que você está vendo tanto espelho aqui? Porque eu trabalho com criança carente, eu trabalho com criança estigmatizada, eu trabalho com criança rotulada, mas aqui eu quero que elas se vejam o tempo todo, porque eu quero que elas se aceitem. Ele pega uma vez por ano aquele monte de criança, leva para a melhor churrascaria que tem na cidade,
põe aquelas crianças tudo sentado e fala para os garçons: ó, serve tudo que eles quiserem. Aí ele disse para mim: sabe por quê, pastor? Eu quero que elas cresçam acreditando que elas também têm acesso a coisas boas. Então eu as coloco lá. Entrei com ele num outro lugar do projeto, os meninos de pé no chão, trabalhando montando robô. Ele ensina robótica para as crianças. Um tempo atrás eles vieram para o Rio de Janeiro para receber uma homenagem, uma premiação. Criança de pé no chão, de canela russa, trabalhando com robótica. Aí ele entrou na sala, olhou para um e disse: esse aqui vai ser engenheiro, pastor. Aquele ali é desenhista, aquele ali é não sei o que, aquele ali é não sei o que lá. E ele foi apontando os moleques sem entender nada, olhando para ele. Mas a palavra começou a ser liberada. E o moleque não ouve aquilo só aquele dia, ele ouve aquilo todo dia, aquilo vai ficando inculcado. E ele diz: por que não? Eu vou ser, o pastor disse que eu vou ser. As coisas vão acontecer. E aí Deus falou muito claro ao meu coração. E isso vem acontecendo não aqui, quando nós estamos para a igreja ali. Eu fui visitar, depois da igreja inaugurada, alguns irmãos, e eu comecei a perceber detalhes na casa dos irmãos que eram muito parecidos com os detalhes que a gente fez na igreja. Eles começaram a perceber que não é a cidade, é o Deus que a gente serve. Eu vou falar o nome do santo aqui, depois a gente edita, tira ou deixa, não sei. O aniversário de inauguração, eu convidei um monte de pregador, entre eles o pastor Yosef Akiva. O Valb estava nesse dia. Ele falou muita coisa de Deus, mas os irmãos não sabem, eu vou dividir com os irmãos aqui agora. Assim que ele subiu no altar, do meu lado, ele olhou para mim e falou algo muito fora da visão. Ele disse para mim assim, falou: pastor, essa igreja, ela está no lugar errado. Eu olhei para ele sem entender nada, eu falei: como assim? Ele disse: essa igreja é muito bonita para isso. Ele estava falando daquela igreja, irmão. Ele não está falando dessa. Ele falou: essa igreja é muito bonita para esse lugar. As ruas não eram asfaltadas, o outro terreno ainda não era nosso, cheio de mato. Ele chegou aqui com um jaguar, eu me lembro como se fosse hoje. Falou assim: essa igreja está no lugar errado. E eu olhei para ele e disse assim: pastor, não é o lugar que faz a igreja, é a igreja. É a igreja que vai fazer o lugar. E aí Deus vem para mudar a mentalidade, irmãos. A partir daqui, eu venho falando antes da inauguração várias vezes, irmãos, não é só um novo templo, é um novo tempo. A visão vai ampliar. O que o Valber falou, ele é verdade, eu nem lembrava disso. Foi lá na igreja do pastor Jabes. Chegamos lá, 3.000 pastores. Eu falei: meu Deus, o que é isso, gente? Aí no dia seguinte eu falei: Adriana, é gente a beça. No outro dia eu falei assim: é legal, né? No outro dia eu falei: por que não? Você vai se acostumando, e Deus vai colocando você, e Deus vai dizendo para você: por que não você? Você também tem acesso a coisas boas. Nós também temos, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Entenda o propósito. Bob, você ora por nós? Sobe aqui para orar pela gente. Os irmãos estão entendendo isso? O bispo estava falando comigo e ele comentou: a notícia às vezes vai longe, a gente não faz para isso, mas vai longe. A Bíblia diz que diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor. Não dizia no bairro: grandes coisas fez o Senhor a este, por isso eles estão alegres. Isso vai longe. Aí diz que o bispo estava comentando em São Gonçalo com alguém, com um líder. Falou assim: rapaz, lá tem uma igreja para 2.000 lugares, está inaugurando esse final de semana, e nem é isso tudo. Aí alguém disse assim: mas ele tem 2.000 pessoas para botar lá? As 2.000 pessoas não é comigo. Os 2.000 lugares é comigo, é com você. Eu não posso pedir para Deus encher um celeiro que eu ainda não construí. Construa, remova a pedra e deixa Lázaro com Jesus. Eu vou pedir o pastor que ore por nós. Vamos orar, irmãos? Vamos orar? Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós louvamos ao Teu nome por esse momento tão abençoado que nós passamos aqui, e que Teus filhos, Pai amado, durante todos esses dias, Senhor, têm estado aqui para glorificar Teu santo nome.
Pai, não há forças nem palavras nos nossos lábios, Senhor, para declarar a nossa gratidão, Senhor Deus, e alegria pelaquilo que o Senhor tem feito, Pai. Nós louvamos ao Teu nome, por cada palavra pregada, por cada visão dada, Senhor, por cada braço que se estendeu para ajudar, Senhor, para cada coração, Senhor Deus, que se disponibilizou, Senhor Deus, a ofertar. Senhor, como Teu servo disse, essa é a visão que o Senhor deu a ele, Senhor, e nós dizemos amém sobre isso. Pai amado, que em nome de Jesus seja um novo tempo, Pai amado, nesse ministério, Senhor. Que seja, Pai amado, um desatar de bênçãos sobrenaturais sobre a vida deste povo neste lugar, Senhor. Que haja unção nova, que haja mais graça, que haja mais poder, que haja, Pai amado, um rebanho, Pai amado, chegando para entrar por essas portas, Senhor, para compor, Pai amado, esse ministério, nesse aprisco, Senhor. Que a Tua bênção e Teu favor, Senhor, seja sobre esse lugar. Pai amado, que todos que vejam, que todos que entrem possam ver e dizer em uma só voz: foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Quero te pedir ainda, Pai, ergo bewisebe endekel esai juik na dobe quito oflork empitu eumenique esse. Deus, eu tenho visto, Senhor, Tu sabes disso, muitos pastores, Senhor, muitas mulheres de pastores, que conseguem fazer um templo, Senhor Deus, mas quando a gente olha para eles, eles estão acabados, Senhor, estão envelhecidos, estão exauridos, Senhor. Mas eu louvo o Teu nome pela vida dos Teus filhos nesta casa. E aqui, Senhor Deus, como Teu ungido, Senhor, como Teu servo, como companheiro do pastor dessa igreja, renova ele agora. Renova ele hoje, Deus, de dentro para fora. Renova cada célula. Renova o miocárdio, renova os rins, o pâncreas, o fígado, renova o sistema nervoso, renova músculos, tendões, nervo, pele, carne e osso. Renova a Tua graça, Senhor. Renova a Tua graça para essa nova fase, Senhor Deus. Faz isso, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. E se você crê nisso, meu filho, dê o melhor aplauso que você puder nessa noite. É o melhor aplauso que você pode dar para Jesus.